Vamos continuar a nossa jornada de humilhação, que é a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que desafio, que doloroso, muito mais para mim do que para vocês, eu tenho certeza disso, mas vamos continuar buscando entender um pouco mais dessa preciosidade, desse texto tão pouco pregado, e agora eu entendo por que ele é tão pouco exposto. Primeiro porque é muito difícil e também porque ele é extremamente confrontador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, eu farei a leitura até o versículo de número 13. 2 Coríntios 6 até o verso 13. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no temor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados ao seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Que grande desafio! Paulo continua a jornada de mostrar a glória de Deus que resplandece na fraqueza. A graça urgente de Deus transformando corações, autenticando aí um ministério mediante a fraqueza. Paulo trabalhando de forma enfática no agora escatológico. O agora chegou, a promessa do fim dos dias já se iniciou. Deus convoca a sua igreja para receber a graça, mas não receber a graça de modo vão. Difícil explicar isso. Tem gente com a graça na mão, mas não sabendo o que fazer com essa graça. Era necessário que a graça, que o Evangelho, que a revelação de Jesus que foi dada à igreja, fosse reconhecida na autenticidade do ministério do apóstolo Paulo. E eles podem ver isso pela perseverança, pelo Espírito, pelos paradoxos que Paulo vai trazer aqui da cruz, abrindo o seu coração como mensageiro de Cristo. Corinto, uma cidade extremamente devassa, desculpe a expressão, admirava a retórica, a igreja, a cultura helênica, desconfiava então, porque desejava o poder, desejava a ostentação, desconfiava da autenticidade ministerial do apóstolo, porque Paulo se via sempre em fraqueza, em limitação. E Paulo responde isso como o servo sofredor de Isaías 49, que acabamos de ler, como o embaixador de Cristo, cuja glória é o caminho da cruz. Não um triunfo carnal, não um triunfo romano,
Paulo, então, na tentativa clara de reconduzir a igreja de Corinto a uma visão adequada de quem é Deus, entendendo o Senhor como o doador de todas as bênçãos e o merecedor de toda a honra e glória, e que o fato de se dedicar a isso não necessariamente trará nenhuma vantagem própria, nenhuma glória que a igreja possa receber. Paulo não quer demolir, não quer destruir a relação com a igreja de Corinto. Ele quer reconstruir a imagem adequada de Deus na mente dessa igreja. Por isso, o seu primeiro apelo aqui aos coríntios nada mais é do que o seu chamado apostólico, para que se reconciliem com Deus. Falamos isso no domingo passado. Reconciliai-vos, voltem para o caminho adequado, entendam o que está acontecendo. E essa reconciliação com Deus e a aceitação da proclamação apostólica não podem ocorrer sem essa reconciliação de Corinto com o próprio apóstolo. Se ele é o enviado de Deus para trazer a mensagem, é impossível que essa igreja crie inimizade por razões supérfluas, efêmeras. Por isso, Paulo parte agora para uma estratégia diferente. Ele parte para um autoelogio. Ele não fez isso até aqui. Até aqui ele, de certa forma, mostrou o poder de Cristo e tudo mais, mas agora ele vai falar desse poder de Cristo nele, que está nele. E esse autoelogio está subordinado, sim, à obra de Deus por meio do Evangelho e à sua dedicação, mas é algo que Deus está fazendo. Paulo tem a plena convicção de que ele é o mensageiro de Cristo. O elogio veio em termos que os coríntios não solicitavam, não esperavam. Paulo vai trazer paradoxos, vai trazer ideias aqui contraditórias, mostrando que o seu ministério realmente é o que eles não queriam que ele fosse, mas é isso que Cristo quer, que ele deseja. Cristo deseja que ele seja assim. Portanto, se a graça chegou, como ele diz no texto, e agora? A graça chegou. Se o ministério de Paulo, que ele se recomenda pela cruz, está diante da igreja, como é que a igreja deve responder a isso? A esse agora escatológico, a esse agora do reino de Deus sobre nós, uma mensagem da palavra de Deus, um ministério apostolar diante deles, como é que eles devem responder saudavelmente diante disso? Em primeiro lugar, entendendo que a urgência da graça não pode ser desperdiçada. Verso 1 e verso 2 vai nos falar um pouco sobre isso, o verso 3 também. De certa forma, ele utiliza a expressão cooperando, trabalhando aqui. Ele está se referindo aqui ao trabalho com Deus. Paulo está falando, eu estou cooperando com Deus. Eu estou trabalhando com Deus. A obra de Deus é dele, é ele quem destina, mas Paulo aqui não se deixa como um apóstolo passivo. Pelo contrário, é a graça que o alcançou, é o agora que está diante dele, que o impulsiona a exortar a igreja. A prestar atenção nisso. Por isso que eu estou exortando vocês. Por isso eu rogo vocês, atentem para isso. Eu sou um cooperador do Evangelho. A obra de Paulo corresponde à obra de Deus. Receber a graça em vão significa experimentar a chegada da graça sem que ela produza essa reconciliação prática e essa transformação de vida. Irmãos, nós bem sabemos que a nossa caminhada é uma caminhada difícil. O povinho difícil é o povo de Deus. Os outros a gente não precisa comentar, mas como nós somos difíceis, e como a nossa caminhada diante de Deus é uma caminhada de tropeços, de dificuldades, de lutas. Paulo entende isso. Ele, por mais que ele questione, de certa forma, essa graça na igreja de Corinto, ele já falou antes que ele crê na salvação da igreja. Ele quer que a graça alcançou, mas essa graça chegou e ela precisa ser desenvolvida. Eles precisam entender isso. Vão ficar com leite até quando? Ele falou lá na primeira carta de Corinto. É preciso algo mais substancial. E a igreja precisava entender isso. Quando ela olha para o ministério
de Paulo e vê fraqueza e não vê a glória de Cristo, ela está demonstrando necessariamente a sua infantilidade. E mesmo tendo sido alcançada por Deus, ser incapaz de reconhecer a glória de Deus no ministério apostolar, no ministério autêntico. Portanto, a graça é um dom de Deus em Cristo que exige uma resposta de fé, mas não é uma resposta intelectual, é muito mais do que isso. Por isso que é tão importante quando nós estudamos, quando temos a classe de catecúmenos, é tão importante conhecermos, mas respondermos isso diante de Deus e da igreja é muito mais do que uma resposta intelectual. É uma resposta de compromisso com Deus e com o seu povo, do entendimento claro da obra do batismo interno realizado pelo Espírito em nós. Essa igreja está com dificuldade de lidar com isso. Eles duvidavam da autoridade de Paulo, o que por extensão era duvidar da própria proclamação do Evangelho, duvidar da própria reconciliação. Paulo está falando, não é nem por minha causa que eu estou aqui batendo duro em vocês. É porque ao negar o que eu estou falando, vocês estão negando a palavra de Deus. Isso é duro. E a igreja precisava reconhecer, ela precisava entender essa urgência. Não dá para ficar parada. Não dá para a gente estacionar espiritualmente e ficar curtindo aí as nossas conveniências anti-comunidade, anti-eclesiástica ou anti-espirituais, vamos dizer assim, algo totalmente personal, algo nosso. Não, é uma comunidade santa que amadurece diante desse querigma, dessa proclamação, dessa reconciliação com Deus. Não podemos nos acostumar com aquilo que somos. Paulo está chamando a igreja à maturidade. O versículo 2 ele fala, o agora, a salvação aqui, é o tempo aceitável, citando aqui Isaías 49, o tempo favorável. Versículo 8, o tempo aceitável é o período da graça inaugurada por Cristo, é agora. E quando ele se utiliza do padrão de servo do Senhor aqui em Isaías, como servo, ele foi ouvido o seu lamento, e ele foi ajudado por Deus, ele é sustentado por Deus. Paulo, quando faz essa citação de Isaías 49 aqui, e ele está se colocando como aquele servo, assim também como o próprio Isaías, no sentido de que Deus o sustenta, assim como Cristo foi sustentado. Se Isaías 49 é uma figura de Cristo, é claramente Cristo sendo sustentado, Cristo participando do sofrimento, das dores, por minha causa, por sua causa. Paulo está falando, assim como ele passou, eu como servo dele sigo assim também passando por isso. Agora é o tempo disso. Agora é o momento favorável. Agora, diante de tudo isso, o tempo presente é um momento crítico para a restauração de relacionamentos. O agora é a entrada da nova criação no presente. Apesar das evidências contrárias, apesar do sofrimento, apesar da oposição, é um momento claro de restauração entre nós e Deus e entre nós e nós mesmos. A salvação não é apenas futura, ela invade o presente e exige de nós uma imediata resposta. Uma resposta de reconciliação madura, de reconhecimento do que é a palavra de Deus e da nossa posição diante desta. E é por isso que ele vai falar aí no versículo 3, dessa integridade como ministro, o motivo de tropeço, a ofensa, o senso de difamação que ele vai sofrendo aqui. Paulo busca remover esse obstáculo que possa desviar a atenção da mensagem. O objetivo dele, ele usa a expressão diaconia, é ministério, é serviço, e ele diz que o seu serviço é irrepreensível. Há uma certa ironia aqui, porque os coríntios já se sentiram ofendidos pela fraqueza de Paulo. Você, nosso líder, você é um sofredor. Nós podemos ver que Paulo não está tentando ser perfeito aos olhos do mundo, mas transparente. Ele não está negociando.
Ele está dizendo, vocês não querem um sofredor. Tudo bem, eu sou muito mais do que um sofredor. Eu sou isso. Porque é isso que Cristo fez de mim. Ao encontro, quando o Evangelho me encontrou, desacreditado das minhas próprias leis morais, das falhas morais ou de qualquer sinceridade, eu agora me coloco livre de tudo isso em sinceridade e transparência diante de vocês. Paulo é transparente, por isso as suas fraquezas são vistas, não morais, mas fraquezas físicas, fraquezas de entregar a sua vida e as circunstâncias para a glória de Deus e sofrer por isso, e está tudo bem. Sem tentar proteger a sua imagem, sem criar uma postura agradável diante da igreja, ou sem se colocar como alguém que pode mostrar poder ou segurança, porque ele traz tudo isso e aponta tudo isso na pessoa de Jesus. A graça eficaz demanda uma resposta presente, uma fé obediente que reconcilia pessoas e relações. O servo de Isaías aqui é reencenado pelo apóstolo. Cristo age agora na fraqueza do ministro. A igreja tinha que entender que se Paulo não fosse fraco, ele não era ministro do Evangelho. Em suma, é isso. Se ele não fosse fraco, se ele não fosse totalmente entregue, se a sua vida física, emocional, financeira, tivesse toda na dependência de Deus, sendo desgastado para Deus, ele não seria um ministro autêntico do Evangelho. Totalmente contrário aos seus opositores, aos superapóstolos, que eram fortes, que eram extremamente hábeis nas suas argumentações, na sua capacidade de manipular a igreja. Paulo diz, não estou manipulando ninguém, olha o que Cristo diz. É isso. É assim que funcionam as coisas. Restauração com Deus é fundamental, mas a restauração com o próximo também. Alinhar as nossas prioridades ao escatom de Deus, ao agora, é fundamental. Se nós nos preocuparmos com o que queremos agora, e nos esquecermos do que nos é prometido no último dia, nossas prioridades, nossos conceitos, nossos princípios, nossos valores, pode usar qualquer termo, serão corrompidos pelo nosso coração maldito. Desculpe a expressão. Temos a capacidade de fazer assim. Por isso Paulo está chamando a atenção agora, o agora inaugurado por Deus, a presença do Espírito. Olhe para isso, isso é que importa. Reconheça tudo isso. Entenda claramente a urgência da graça que está sobre vocês e como vocês devem manifestar isso. Em segundo lugar, essa graça, e esse agora, e essa manifestação das credenciais de Paulo na cruz diante da igreja, a igreja deve reconhecer as suas credenciais, a credencial de perseverança do Espírito. Aqui, a partir do verso 4, ele vai fazer um catálogo de sofrimentos. Deus me livre. Deus me livre. Ele coloca muita perseverança, aflições e pressões, angústias, lugares estreitos. Ele vai usar essas expressões aqui. De certa forma, são 3 tríades: circunstâncias gerais, sofrimentos infligidos e dificuldades voluntárias. Ele vai trabalhar essas 9 questões aqui. As circunstâncias gerais são as aflições, as necessidades, as angústias. Tudo bem, isso já é terrível, mas não é só isso. Tem também os açoites, tem também as prisões, tem também os tumultos. E aí para por aí não. O próprio Paulo se voluntaria diante de trabalhos, vigílias e jejuns. Que pastor é esse? Eu não conheço. Eu não conheço. Por isso ele fala da perseverança. A perseverança é a primeira marca do apóstolo. Não é uma virtude, pense nisso, a perseverança não é uma virtude estoica, algo que assim, pela força, pela sua capacidade você constrói.
Não, a perseverança é uma capacidade de suportar o peso, né? A tríplices, o peso da missão. Mas é algo que vem de Deus. É uma capacidade de suportar isso, não através de rituais religiosos, mas através do próprio entendimento de quem é Cristo, da presença do Espírito. Quando ele fala de jejuns aqui, meus irmãos, não é a minha ou a sua capacidade aí de reter a nossa alimentação. Não, vou ficar sem comer para isso. O jejum aqui não é voluntário, não, aqui necessariamente. São os momentos que ele sabia, olha, para que eu viaje, um exemplo, para Troade, para que eu sei que o dinheiro não vai dar para eu comer a viagem inteira, mas eu vou, não tem problema. Eu vou sabendo que eu serei privado de certas questões fundamentais para que o evangelho seja anunciado. Olha a disposição de Paulo. Olha o entendimento dele. Ele está trazendo isso para a igreja. Por isso ele fala do equipamento espiritual, né? As virtudes e o poder. Ele vai falar da pureza, ele vai falar no Espírito Santo, ele vai falar das armas da justiça, né? A lista aqui muda de sofrimentos externos para as qualidades internas. O Espírito Santo aparece no centro da lista, ou seja, dá uma ideia de que ele é que rege todas as outras virtudes que são indicadas aqui. É o Espírito, a ideia da pureza, a ideia do conhecimento, a ideia da paciência, a ideia da bondade, vem tudo do Espírito. Não é algo dele, não é ele produzindo isso. É a presença do Espírito que o capacita a fazê-lo. Quando ele usa aqui armas de justiça, é tão legal, né? Porque o original é a mão direita e a mão esquerda. A mão direita para atacar e a mão esquerda para defender. Tanto a minha mão direita e esquerda estão prontas a servir ao Senhor. São armas de justiça. Então estas não são virtudes adquiridas, mas é a presença do próprio Cristo agindo no apóstolo. Conhecimento, ele não é um intelectualismo, é uma compreensão profunda da cruz. Porque por um conhecimento intelectual, quem é que vai se propor a sofrer? Quem é que vai se propor a ser marcado? A passar por privações, humilhações? Não, eu estou aqui para ganhar, eu estou aqui para vencer, estou aqui para ganhar, eu estou aqui para usufruir, a vida é só uma. Isso está longe de uma compreensão madura do que é o Evangelho, do que é a perspectiva do reino de Deus que já chegou. A urgência dessa graça que está sobre Paulo é que ele, o mais rápido possível, anuncie o Evangelho, e a igreja precisava entender isso, entender essas credenciais, entender que é assim que funcionam as coisas, senão não anda. Se não houver um sacrifício santo, se é que eu posso usar essa expressão aqui, da própria vitalidade, da própria dedicação, da própria vida, do próprio tempo, de tudo que se tem para o reino de Deus, as coisas não andam. Enquanto você ficar vivendo para você, o reino de Deus vai ser secundário. E você sabe, se você está ou não vivendo para você. Você sabe disso. Por isso, é tão importante para nós olharmos para a resistência apostólica e entendermos, né, o carisma, entendermos o fruto do Espírito, a palavra agindo. Olharmos para esses critérios aqui de avaliação ministerial, paciência, verdade, poder de Deus, amor sem hipocrisia, né, armas de justiça, todas voltadas integralmente para a proclamação fiel do Evangelho e a uma vida de santidade pública e privada. Porque é isso que Paulo disse. Você mexe com qualquer expectativa de se ser ministro do Evangelho, de ser um proclamador, mas também de um entendimento do que a igreja deseja ser administrada pastoralmente. Tudo isso leva também a igreja, em terceiro lugar, a aceitar o paradoxo que revela a realidade do que é viver para Cristo. Verso 8 em diante, o ambiente agora
e a reputação do ministro entra em jogo. Esse verso ele serve de transição aqui do verso 6 e 7 para as percepções externas. Ele fala através da glória e da desonra, através da má fama e da boa fama, como enganadores, contudo, verdadeiros. Ele vai trabalhar, é legal essa expressão, através de, está indicando o ambiente, está indicando as circunstâncias pelas quais o ministro passa. Paulo não é movido pelo elogio, ele não é movido por circunstâncias tão somente, ele permanece constante, firme, porque ele sabe o que ele foi estabelecido. Paulo está dizendo para a igreja, eu não vou mudar as regras do jogo, eu não vou, de certa forma, transformar-me ou transformar o evangelho ou o que é ministério diante daquilo que vocês desejam e que acham agradável. O ministério é esse, é cruz, é sofrimento, é participar das chagas de Cristo. Isso é ministério. Paulo não é movido pelo elogio, mas também não é parado pelo insulto. Ele permanece constante. O jogo de palavras aqui, né, difamação, bom relato. O mundo tenta roubar o ministro. O mundo tenta rotulá-lo, mas isso não altera a essência do ministério pastoral. Por isso ele diz, como se fosse. Seus oponentes chamavam de impostor, de sedutor, de enganador. Mesmo termo usado contra Jesus em Mateus capítulo 27, versículo 63. Mas a realidade, porém, é esta, que ele é fiel à verdade. Vocês podem dizer que eu sou impostor, sedutor, enganador, porém, eu sou fiel ao Senhor. Ministro fiel será simultaneamente amado e odiado. A aprovação dos homens de Deus não são um termômetro diante da fidelidade do Senhor. Você pode encontrar as duas realidades. Homens extremamente amados e aprovados por uma igreja que não são fiéis ao Senhor. E homens extremamente odiados, desaprovados, mas que amam ao Senhor. A igreja precisava entender isso. Versículo 9, podemos ver que a vida que brota da morte, ele vai usar alguns termos interessantes aqui, porque ele foca na visibilidade agora do seu ministério, na preservação divina. Ele vai tratar como desconhecidos, mas bem conhecidos, como moribundos, mas eis nós vivemos, como castigados, mas não mortos, desconhecidos, referindo-se à falta de status social mesmo, desprezo. Os superapóstolos eram estimados, superestimados. Paulo era desprezado. No entanto, ele se coloca como bem conhecidos, referente ao conhecimento de Deus. Ele fala disso lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele tem o conhecimento verdadeiro. Ele usou eis que, é o termo que ele usa no paradoxo, a vida e morte. É um grifo de triunfo, ele vive a teologia da cruz, a vida da ressurreição. Tá bom, tá, eis que eu estou morto, mas eu estou vivo. Porque onde há morte é que se manifesta claramente a vida, por meio da morte do ego e da morte do sofrimento, se manifesta a vida de Cristo. Castigados, não disciplinados, ou disciplinados, Não se trata de uma punição por pecado, mas uma pedagogia de Deus. Desde que pecamos, Deus nos ensina através do sofrimento. Só através do sofrimento? Não só através do sofrimento, mas Deus nos ensina através do sofrimento, e Paulo entende que nós estamos passando esse período de explanação da glória de Deus, de sofrimento, e Paulo entende claramente que o caminho é esse. O mundo vê a perseguição, o mundo vê a derrota, o mundo vê o sofrimento. Paulo vê como um treinamento, como um fortalecimento de Deus que não destrói, mas que dá vida, e ele continua. Então o sofrimento do cristão não é um sinal de abandono divino, mas é um sinal de treinamento. Deus está conosco. Deus permite pressão, mas ele impede a destruição. E aí nós chegamos no versículo 10, que é o clímax
dessa exposição, esse ponto mais alto, nós podemos ver que ele diz: como entristecidos, mas sempre regozijando-se, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, contudo possuindo tudo. A alegria cristã não é uma emoção, ela não é algo passageiro, ela é uma corrente subterrânea aqui que constantemente coexiste com a tristeza. É por isso que ele enriquece a muitos, porque é algo que vem do Senhor, que o fortalece. Ele diz: sempre, sempre eu estou com vocês. Olha o que diz o versículo 10. Como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A pobreza de Paulo era real, ela era material, mas ele sabe que ele era rico diante de Deus. E ele sabe que mesmo não tendo nada material, o que ele distribuía e ele enriquecia a igreja e o mundo, era algo que o mundo não podia comprar. Outra inversão de valor, hein? Estamos correndo atrás de dinheiro. Quantos de nós não ouviu, né? A Mega Sena? 850 milhões. Até do dízimo. Quantos de nós não pode pensar, né? Resolver o meu problema? Mal sabemos nós que aí é o problema que a gente ia arrumar para a nossa vida, né? Para esconder de todo mundo. Quantas vezes nós pensamos nessas coisas como a solução dos nossos problemas? Tudo bem, isso poderia nos ajudar, mas tem problemas muito maiores que esse, que a nossa maturidade não nos permite ver. A dureza do nosso coração. A pobreza de Paulo era real, material, mas o que ele pregava era a riqueza que o mundo não podia comprar. Por isso ele usa a expressão possuindo, retendo todas as coisas. Como cordeiros com Cristo, os crentes possuem um reino, mesmo que não possuem uma moeda no bolso, que não possuam nada. Nós possuímos tudo, tudo pertence ao nosso Deus e de forma definitiva. O mundo vê o que o cristão perde. Perde a sua suposta liberdade de libertinagem, perde a sua suposta condição de querer e desejar pecar, é restrito diante disso, mas o mundo não consegue enxergar o que o cristão distribui, o que ele recebe de Cristo. Ele não consegue ver a luz, ele não consegue ver a glória, ele não consegue ver o poder de Deus em nós. Por isso o mundo olha para um ministro e vê um enganador, vê um desconhecido, um moribundo, um pobre, e Deus olha e vê um verdadeiro, bem conhecido, vivo e rico. São óticas distintas e diferentes. E eu e você, como igreja, precisamos entender para onde nós estamos olhando. Tem hora que vai ser mais gostoso olhar para a riqueza, para o material, para o estético tão somente mundano, sem nos esquecermos de uma estética divina e espiritual construída pelo próprio Deus. Essa é a fonte da nossa alegria. A tristeza é real, mas a alegria é sempre, ela é mantida, ela não depende da ausência de dor. É a presença de Cristo que traz alegria. Não são as circunstâncias que vão dizer se você é alegre ou não. É você saber que você pertence a Cristo. A missão do pobre, o objetivo do ministro não é enriquecer a si mesmo, mas enriquecer os outros com o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que, em quarto lugar, a igreja, diante dessa realidade do reino de Deus, dessa realidade da manifestação da glória de Deus em meio à fraqueza, ela tem que alargar o seu coração. Paulo vai usar essa expressão para se reconciliar com Deus e com o apóstolo. Versículo 11, ele fala da fraqueza, da expansão do afeto, né? A nossa boca está aberta. Isso aqui é uma expressão, né, muito usada na época, mas é uma ideia de destacar assim, olha, o coração está sem fingimento,
eu estou falando francamente, eu estou desarmado falando com vocês. Minha boca está aberta para falar isso. Ó Coríntios, entendam isso. O nosso coração está alargado, o nosso coração está expandido, o desejo do nosso coração é esse, abrir a boca aqui é algo para falar sem reservas. Eu não estou escondendo nada de vocês, eu estou sendo extremamente transparente com vocês, meu coração está alargado. O resultado da obra de Deus é esse: reconciliai-vos com Deus, reconciliai-vos comigo, porque tudo que eu possuo é Cristo. É importante para nós entendermos que a autoridade bíblica que Paulo possui, ela não é fria. Ela combina a verdade de uma boca aberta, de um coração largo para amar a igreja do Senhor. Por isso que o versículo 12 ele vai falar: não estáis estreitados, apertados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos, nas suas próprias entranhas. Viverem, se o coração de vocês não está apertado por mim, o coração de vocês está apertado pelo mundo. E é por isso que vocês amam tanto os superapóstolos. É por isso que vocês são tão atraídos por eles, porque o coração de vocês estão voltados ao mundo, ao material, à glória de vocês, ao interesse e à conveniência de vocês. Não é Paulo que está sufocando, está limitando o coração deles. Paulo queria encher o coração deles. Paulo queria que o evangelho que o alcançou também enchesse o coração dessa igreja, que eles entendessem essa graça e valorizassem tudo isso. Os coríntios estão apertados por seus próprios afetos, estão voltados para si mesmos. Os coríntios se orgulhavam de sua liberdade, de seu conhecimento, mas Paulo diagnostica como pessoas de um coração pequeno, incapazes de processar a graça de Deus, de processar o agora, de entender o amor sacrificial do apóstolo e de uma vida ministerial autêntica. Paulo está diagnosticando uma claustrofobia espiritual. Claustrofóbicos, não conseguem. Quando nós paramos de amar a palavra de Deus, quando paramos de amar os nossos irmãos, quando os nossos conceitos não estão mais voltados para o reino de Deus, a graça está parada em nossas mãos. Por isso Paulo faz um apelo final de reciprocidade no versículo 13. Paulo encerra aqui a perícope com um pedido de pagamento em amor, a mesma retribuição, a mesma recompensa. Eu falo a vocês como falo a filhos: alegrai-vos também vós. Ele está usando o termo, é um pagamento justo. Paulo não está pedindo dinheiro, Paulo está pedindo amor. Que humilhação! Que humilhação! Ele não precisava disso. Mas ao mesmo tempo, como ministro do Evangelho, ele entende que isso é fundamental. Paulo não pede dinheiro, ele pede amor, e de forma imperativa. Imperativa. Vocês devem isso. Vocês devem isso. Ele está chamando a igreja à ação. Abram o coração de vocês agora, meus filhos. É um pai buscando o afeto dos filhos. A reconciliação com o apóstolo é o teste da reconciliação com Deus. Presta atenção, Corinto. Se vocês não conseguem alargar o coração de vocês para esse velho moribundo apóstolo Paulo, vocês não conseguirão alargar o coração de vocês para o Evangelho e para Deus. Se não consegue aqui, não vai conseguir lá. E vocês precisam compreender isso. Amar a Deus e aos seus servos exige que joguemos fora o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal, a nossa conveniência, nossos preconceitos, nossos ideais. Tudo isso é colocado de lado para que a prioridade da glória do reino de Deus seja expressa diante de nós. Por isso que Paulo conclui tudo isso com transparência.
ele se mostra um líder transparente, ele não tem nada a esconder, ele tem tudo a oferecer. O bloqueio do ouvinte aqui é um problema que não é do mensageiro, mas é daquele que não quer ouvir a mensagem. E essa chamada para retribuição do amor é a única resposta adequada à graça de Deus. A graça de Deus, diante da manifestação da palavra do Senhor no nosso coração, ela tem que alargar o nosso coração. Porque se não fizer alguma coisa, nosso coração deve ser alargado para a glória do Senhor. Faça um diagnóstico espiritual. Onde a graça foi em vão, onde a graça está parada. Dê uma olhada para a igreja e a sua motivação como povo de Deus. Você entende os paradoxos que Paulo viveu e consegue de alguma forma identificar isso na sua vida? Criarmos uma cultura de um coração aberto é fundamental. Nós vivemos num país extremamente polarizado. Talvez todos nós que estamos aqui, em determinada medida ou não, estamos polarizados em alguma situação. Dentro, fora da igreja ou diante de qualquer entendimento, é extremamente importante alargarmos o nosso coração diante da graça de Deus. Você vai lutar contra os seus conceitos, seus princípios, para que o reino de Deus e a sua glória sejam manifesta em nós. Estabeleça ritmos de fraqueza e de afeto, para que a glória de Deus seja manifesta em nosso meio, para a honra e glória do seu nome. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.